Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver alguns exercícios de limites, tá? Alguns limites que envolvem alguns detalhes que são importantes analisar na hora da resolução. O exercício de hoje fala para calcular os limites dessas duas expressões. Limite quando x tende a mais infinito, um limite no infinito, de 5x menos 1 dividido pela raiz quadrada de 3x² mais 1. E o limite da mesma função quando x tende a menos infinito. Tá? Então nós vamos analisar esses dois casos, usar uma resolução relativamente fácil e um detalhezinho que gera diferença nesses casos. Vamos verificar, tá? Perceba que o primeiro limite que eu vou resolver é esse primeiro aqui, né? Que é o limite quando x tende a mais infinito de 5x menos 1 dividido pela raiz quadrada de 3x² mais 1. Que vai ser igual a... Como é que nós começamos a resolver esse limite? Eu vou olhar sempre o denominador dessa expressão e vou procurar o x com o maior expoente aqui. E vou dividir toda a minha expressão por esse x². Só que ele está dentro da raiz. Então vou fazer o seguinte, vou transformar esse limite nisto. Ó, limite quando x tende a mais infinito de, no numerador, 5x menos 1 dividido pela raiz quadrada de x². No denominador, a raiz quadrada de 3x² mais 1 dividido pela raiz quadrada de x². Ou seja, eu peguei aqui no denominador o maior expoente de x, dentro da raiz quadrada, e dividi por essa expressão, né? O que vai acontecer? Bem, é aí que aí começa a nossa observação. Observação importante, tá? Perceba, se o x tende a mais infinito, né? Se x tende a mais infinito, isso quer dizer que o x é um número positivo, o x é um número maior que zero. E a raiz quadrada de x² é a expressão equivalente ao módulo de x, tá? E o módulo de x, ele é igual a x se o x for maior ou igual a zero. E a menos x se o x for menor que zero, tá? Essa é a definição de módulo. A raiz quadrada de x² é o módulo de x, é equivalente ao módulo de x. E o módulo de x é x, por exemplo, se o x for 2, o módulo de 2 é 2, porque 2 é maior que zero, tá? E se for menos 2, o módulo de menos 2 é menos 2, porque menos 2 é menor que zero, então tem esse sinalzinho de menos aqui na frente. Como nessa expressão, a raiz quadrada de x², x tende a mais infinito, x é positivo, então essa expressão aqui no numerador, né, é x. Então esse limite vai ser igual ao limite de... Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de 5x menos 1 dividido por x, que a raiz quadrada de x² é o módulo de x, como x tende a mais infinito, x é maior que zero, módulo de x é x se o x for maior que zero. Dividido por, agora aqui eu vou colocar numa raiz só, né, que não vou tirar da raiz, né, dividido pela raiz quadrada de 3x² mais 1, né, dividido por x². Aproveitei que o x aqui está dentro da raiz, coloquei tudo numa raiz só, tá? Estou fazendo esse passo a passo, aí o segundo a gente aproveita os passos, né, e diminui o tamanho da conta. Mas aqui nós teríamos essa expressão, após essa observação. O que eu vou fazer agora, né? Isso aqui vai ser igual a... Vamos continuar aqui hoje. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de, né?
E agora vamos começar a resolver, né? Esse x aqui vale para as duas parcelas, então eu vou ter 5x dividido por x menos 1 dividido por x, tá? Aqui embaixo, raiz quadrada de 3x² dividido por x² mais 1 dividido por x². Aqui nós podemos fazer algumas simplificações, né? Então simplifica a sentença aqui, simplifica a sentença aqui, e nós vamos continuar com o seguinte limite, né? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de 5 menos 1 sobre x, dividido pela raiz quadrada de 3 mais 1 sobre x², tá? Qual que é a regrinha de limite que nós podemos aplicar aí? Lembra que em limites no infinito, quando x tende a mais infinito, número sobre infinito é zero. Então 1 sobre x, se eu fizer o valor limite daqui de cima, olha, o limite de uma razão é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, se eu aplicar o limite aqui, o valor limite dessa expressão é zero. Isso aqui é zero, tá? Aqui é a mesma coisa, se eu aplicar o limite aqui, o valor limite dessa expressão, 1 sobre x², número sobre infinito, também é zero, tá? Eu vou ficar com o limite, né? Vou ficar como limite, quando x tende a mais infinito, numerador aqui, 5 menos 0 é 5, raiz quadrada de 3 mais 0, raiz de 3, né? Tá? Que vai ser igual a... Lembra, o limite de uma constante é a própria constante. Nós não temos mais variável aqui, né? O limite de uma constante, então isso aqui vai ser o próprio 5 sobre a raiz de 3, tá? Então esse é o valor limite da primeira expressão, no primeiro limite quando x tende a mais infinito. Nós vamos fazer as mesmas contas, né? Lógico que eu vou pular alguns passos, aproveitar que já foram feitos aqui, né? Os passos são os mesmos. Só vai ter uma observação só, porque o x tende a menos infinito, no segundo limite, tá? Vou fazer agora o limite, ó. Fazer agora o limite, quando x tende a menos infinito, né? Da mesma expressão, tá? Da mesma expressão que é o 5x. 5x menos 1, dividido pela raiz quadrada de 3x² mais 1, tá? O começo é o mesmo, né? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, né? Tá? Vou fazer exatamente a mesma continha, que é o 5x menos 1, dividido pela raiz quadrada de x², né? E aqui embaixo, a raiz quadrada de 3x² mais 1, dividido pela raiz quadrada de x², tá? E aí cabe a nossa observação, né? Lembra que na nossa observação, a raiz quadrada de x² é o módulo de x. E o módulo de x é menos x se o x for menor que zero, né? Lembra que nós temos aqui uma observação, né? Se o x tende a menos infinito, então o x é menor que zero. E se o x é menor que zero, a raiz quadrada de x², que é o módulo de x, é menos x, né? E o seu limite vai ser igual, né? Vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de 5x menos 1 dividido pela raiz quadrada de x², que é o módulo de x. Se o x tende a menos infinito, x é menor que zero, e o módulo de x é menos x, dividido pela raiz quadrada, né, de 3x² mais 1 sobre x², que vai ser igual a,
tá? Perceba que a partir daí as continhas, né? A partir desse ponto aqui, as continhas são exatamente as mesmas, só mudando o sinalzinho de menos aqui, olha. Quando eu simplificar aqui, o sinalzinho de menos vai tornar esse 5 negativo, menos 5. A parte de baixo não influencia nada, porque o x está ao quadrado, tá? Só que eu vou ter um menos 5 aqui, menos 5, né? Esse limite aqui no final das contas vai ser igual a menos 5 sobre a raiz de 3, tá? Esse exemplo aqui foi colocado na playlist só para chamar a atenção para esse detalhezinho do módulo, que acontece muitas vezes em limites, né? Limites quando x tende a mais infinito, quando x tende a um número pela direita ou pela esquerda, que gera valores positivos ou negativos. Tem sempre que lembrar que a raiz quadrada de x ao quadrado é equivalente ao módulo de x, e o módulo de x é x, se x for positivo. E o módulo de x é menos x se o x for negativo. Isso aparece aqui, né? Isso aparece aqui no primeiro limite. E o x é um número positivo. Então, a raiz quadrada de x quadrado é x, tá? Isso aparece aqui no segundo limite. Só que o x é um número negativo. E a raiz quadrada de x ao quadrado, ela é menos x, tá? A única diferença é essa. Espero que você tenha entendido a resolução. Goste da resolução. Se gostou da resolução, da explicação, compartilhe para ajudar o canal a divulgar, tá? E tem um link na descrição. Se inscreva para ajudar o canal a crescer, tá? Muito obrigado.